Paz de Jesus, tudo bem com você? Eu chamo-me Latoya e estou aqui para compartilhar uma palavra de Deus com você. Uma palavra breve, mas eu creio que o Senhor ele vai falar consigo. A palavra do Senhor está aqui no livro de Esther, no seu capítulo 1, a partir do seu versículo 11 e 12. Vem assim: que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou-se conforme a palavra do rei por meio dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e acendeu nele a ira. Bem, aqui a Bíblia está a falar da rainha chamada Vasti, que foi rainha antes da Esther. Então, a história conta assim. Assuero, ele decidiu dar um banquete de 6 meses a todos os príncipes e governantes. E nos finais desses 6 meses, ele decidiu dar uma festa de sete dias, uma semana, para todo o povo daquele lugar. Não importasse o nível da pessoa, poderia ser o pobre, rico, qualquer pessoa do reino estava convidado para participar desta festa que aconteceu no interior do palácio do rei. Bem, a Bíblia diz que no 7º dia, quando o rei já estava embriagado, já estava cheio de vinho e todo alegre, ele mandou chamar a sua esposa, a rainha Vasti. E a Bíblia ela diz que ele tinha a intenção de mostrar a todo o povo o quanto a rainha era bela, formosa à vista, o quanto ela era sensual. Mas bem, para o desagrado do rei, a rainha Vasti se recusou a se apresentar diante do rei, e isso deixou o rei enfurecido. Ora, eu tenho como tema desta palavra a desobediência nos arranca do trono. Sim, a rainha Vasti, ela foi desobediente, porque eu creio que Deus ele não colocou, não permitiu com que a história da rainha Vasti estivesse na Bíblia por acaso. É porque o Senhor ele sabia que alguma coisa nós poderíamos aprender através da história da rainha Vasti. Em um trechinho, acho que só falam da rainha Vasti no primeiro capítulo, se não me engano, porque já no segundo capítulo a Bíblia fala sobre o rei Assuero que casou com Esther. Aqui foi a rainha depois da rainha Vasti. Então só se fala da rainha Vasti somente no primeiro capítulo. Então não foi por acaso que se falou da rainha Vasti no primeiro capítulo. É porque alguma coisa nós podemos aprender através desta história. Então eu como tenho lição aqui, como o primeiro ponto que nós podemos destacar sobre esta história é ter cuidado com os lugares de destaque. Porque em algum momento, quando nós estamos em lugares de destaque, nos sentimos no direito de não receber ordens, assim como a rainha Vasti, que ela se esqueceu que estava por debaixo do governo do rei e se sentiu no direito de se recusar. Então, muitas das vezes Deus ele te coloca no lugar de destaque, não para ser uma pessoa orgulhosa, não para ser uma pessoa cheia de si mesmo, cheia do próprio ego, não. Mas o Senhor, ele te coloca no lugar de destaque para seres um exemplo. Deus, ele te coloca no lugar de destaque para que através de ti muita gente possa aprender a ser obediente a este Deus, a ser obediente ao chamado do rei. Olha o que custou a rainha Vasti, custou-lhe o trono. Ela perdeu tudo por causa da desobediência. Então cuidado com isso, porque eu me lembro muito bem no livro de Isaías, no seu capítulo 14, a partir do seu versículo 13, que a Bíblia diz assim sobre como Lúcifer, ele caiu, né? A Bíblia diz assim: tu dizias no teu coração, eu subirei acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação e me assentarei nas extremidades do norte. Esse era o pensamento de Lúcifer. Ele desejou subir, ele desejou ser igual a Deus. Ele se sentiu no direito de não estar mais debaixo do governo de Deus e achou que poderia ser como Deus, achou que poderia subir, assentar-se diante do trono de Deus. E nós bem sabemos que Lúcifer ele caiu também por causa assim do orgulho. Ele teve orgulho no seu coração e isso também custou-lhe muitas coisas. E nós também podemos perceber sim que o orgulho ele nos tira muita coisa que nós durante o tempo conquistamos, né? Então temos que prestar atenção a esse mau sentimento que a rainha Vasti ela teve do orgulho. Ela se viu no direito de recusar o chamado de rei. Cuidado com o orgulho.
Cuidado com o lugar de destaque. Você precisa saber que se Deus te permitiu esse lugar, é para que tu sejas exemplo. Não sei se é na tua igreja, não sei se é no teu emprego, não sei se é na tua escola, na tua faculdade, não sei onde é que pode ser. Mas se estás num lugar de destaque, num lugar em que muita gente consegue te olhar, consegue te ver, é para seres um exemplo. É para que através da sua vida as pessoas se inspirem, através da sua vida as pessoas ganhem bons exemplos. Então, tome cuidado com isso e reflita sobre isso. O orgulho que a rainha Vasti ela teve. Então, o primeiro ponto, ele fala sobre isso, sobre termos cuidado com os lugares de destaque. Como segundo ponto dessa mensagem, eu tenho aqui a desobediência nos traz sentenças. Sim, nos traz sentenças gravíssimas. E com a rainha Vasti não foi diferente. Ela foi destituída do trono. Ela perdeu absolutamente tudo pela falta da obediência. Ela foi arrancada do trono. Deus, ele pode te abençoar. Ele pode te colocar no lugar mais alto. Mas se te faltar obediência e submissão, você perderá tudo, absolutamente tudo. Assim como Satanás, ele perdeu tudo pelo orgulho, pela desobediência ao Senhor. Ele perdeu tudo que ele tinha e hoje ele é o que é. Então nós temos que refletir neste tempo. Será que você está sendo obediente a Deus? Será que você está sendo submisso a Deus? Será que você está obedecendo ao chamado do rei na tua vida? Porque em algum momento o rei, ele nos chama, mas ele não nos chama para que as pessoas vejam o nosso exterior, para que as pessoas vejam a nossa beleza, a nossa sensualidade, não. Mas Deus, ele te chama para que tu sejas um exemplo com o seu caráter, com o seu comportamento, com o seu coração, para que tu sejas um exemplo às pessoas ao teu redor. Eu lembro-me que a Bíblia diz no livro de Hebreus 12 que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Isso quer dizer que tem pessoas ao nosso redor, tem pessoas nos observando, tem pessoas observando a nossa vida, tem pessoas que querem retirar algo de bom sobre a nossa vida. Estamos no lugar de destaque. O Senhor nos coloca em lugares de destaque. O que temos feito com esse lugar? Será que temos realmente influenciado de maneira positiva as pessoas que têm nos rodeado? Será que temos sido um exemplo de pessoas? Será que temos agradado a Deus com o nosso comportamento, com a nossa obediência, com a nossa submissão? Será que você está sendo obediente a Deus? Será que você está sendo submisso a Deus? Cuidado se você não está sendo, porque você pode ser arrancado tudo e você pode perder tudo. O que é de mais precioso que você pode perder? Assim que a rainha Vasti perdeu o seu trono, ela perdeu tudo que ela tinha de mais precioso. O que você pode perder é a sua salvação, a vida eterna. Você pode perder tudo, todos os milagres, todas as bênçãos que o Senhor tem para ti. Você pode perder tudo, uma vida extraordinária, pela falta de obediência e submissão ao Senhor. Então reflita sobre isso. Será que realmente você está obedecendo a Deus? Será que realmente você está sendo submisso a Deus? Pense nisso. Então eu tenho aqui como terceiro ponto, ninguém é insubstituível, claro. Assim como a rainha Vasti, ela foi substituída pela rainha Esther, né? Nós já conhecemos a história da rainha Esther, que foi a mulher que o Senhor usou para libertar o povo judeu da opressão do Amã. Então, ninguém é insubstituível. Se em algum momento você não está obedecendo, não está respondendo ao chamado do rei, Deus, ele vai colocar outra pessoa. Cuidado com isso. Deus, ele pode colocar uma outra pessoa no seu lugar. Deus, ele pode muito bem colocar, porque ninguém é insubstituível. Então você precisa pensar sobre isso. No tempo que você está gastando, não fazendo a vontade de Deus, não respondendo o chamado de Deus, não se levantando, não se posicionando. O tempo que o inimigo está consumindo da sua vida, te distraindo com coisas fúteis. Você está perdendo seu tempo com coisas fúteis desta terra.
Há alguma coisa que eu tenho observado muito, uma arma poderosa que o inimigo tem usado sobre nós crentes, a distração. O inimigo ele tem nos distraído muito. Os dias passam, o tempo passa, as horas passam e nós não percebemos que o tempo está passando e é uma vida toda indo embora e nós sem fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para que a gente fizesse. A vontade dele de que maneira? Servindo a ele, agradando a ele. Então nós temos que refletir sobre isso, porque se você diz sempre não, não ao Senhor, se você resiste e não está obedecendo ao chamado de Deus, Deus ele vai colocar uma outra pessoa no seu lugar e você vai perder tudo. Assim como falamos sobre a desobediência, traz sentenças. Haverá uma sentença, haverão consequências. Então, para terminar, eu quero aqui falar sobre o quanto é importante nós agradarmos esse Deus, o quanto é importante nós respondemos ao chamado de Deus. Seja submissa a Deus, seja um exemplo para a sua geração. Deus ele tem te chamado, amado irmão. Deus ele tem te chamado, jovem, para mudar uma geração. Deus ele tem te confiado algo grande. Não perca tempo com distrações. Responda ao chamado de Deus. Obedeça a esse Deus. Então você precisa refletir sobre isso, porque a sociedade está à espera de alguma coisa vinda de ti. Não leve a vida de qualquer maneira, porque você foi escolhido por Deus. Não viva a vida de qualquer maneira, porque você foi escolhida de Deus. Você jovem que está aí deste lado, Deus ele tem te chamado para uma coisa grande. Deus ele tem te chamado para que você se levante e resplandeça. Seja um exemplo para esta geração, em nome de Jesus. Então eu quero aqui fazer uma oração com você. Vamos fechar os olhos neste momento e vamos clamar ao Senhor de acordo com a palavra que Ele nos deu hoje sobre a rainha Vasti. Em algum momento nós somos sim como a rainha Vasti. Somos desobedientes ao Senhor. O Senhor nos coloca em lugares de destaque, mas nós não servimos como exemplo. Fazemos o contrário. Fazemos o que achamos certo para nós mesmos. Então vamos pedir a Deus neste momento para que Ele nos ajude. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, graças te damos. Obrigada, Jesus, por esta palavra que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Deus, porque hoje o Senhor nos ensinou, Pai Celestial, através da história da rainha Vasti, Senhor. E Rei da Glória, nós sabemos que temos gerado, temos pecado, não temos te agradado, somos desobedientes a Ti. Assim como a rainha Vasti foi desobediente ao rei e não respondeu ao chamado do rei. E ela teve consequências graves, Senhor. Misericórdia de nós, Deus, porque somos desobedientes, não respondemos ao teu chamado, mas ajuda-nos, Jesus, ajuda-nos, Senhor. Queremos nos levantar hoje e fazer a diferença, queremos ser submissos, obedientes a ti, Jesus. Queremos te agradar e queremos ser usados pelo Senhor. Nós te pedimos, Pai, nesta tarde, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Glória a Deus, aleluia. Então, muito obrigada a você que está aí, que me acompanhou até o final deste vídeo. Então, você pode deixar aí o seu pedido de oração, que a gente vai orar junto. Eu farei uma live um dia desses e a gente poderá orar de acordo com o número dos pedidos de oração. Então, deixa aí teu pedido de oração que eu vou aqui anotando no meu caderno e que a gente fará uma live. Estaremos juntos clamando a este bom Deus. Em nome de Jesus. Obrigada.